A sétima leitura da Parashá de Lech Lechá, Hashem continua falando com Avraham, eu vou erguer um pacto entre mim e você, entre a descendência depois de você, para todas as gerações, um pacto eterno, para ser Deus para você e para toda descendência. Qual é esse pacto? O pacto de ser Deus, por isso que ele logo explica. Eu vou dar para você e para toda descendência a terra que você está morando por enquanto como forasteiro, toda a terra de Canaã como uma herança eterna e eu vou ser Deus para vocês. A gente sabe que existe pessoas que saíram de Avraham, isso em vários povos, como a gente estudou no Romar de ontem, mas a descendência mesmo, que é chamada descendência de Avraham, está escrito que Deus falou para Avraham, em Yitzhak eu te darei descendência, ou seja, parte dos filhos de Yitzhak, no caso Yaakov. Então, só é chamada descendência de Avraham o povo judeu para esse assunto aqui. Lá, Rosatolam, uma herança eterna, e lá eu vou ser Deus para vocês, justamente na terra de Israel, mas quem mora fixamente fora da terra de Israel é como se não tivesse Deus, ou seja, quem não se conecta à terra de Israel, quem não entende que o nosso local é na terra de Israel, isso é um problema. Por isso que fala dar. Dar é morar fixamente fora de Israel, achar que eu sou brasileiro antes que judeu, isso não é correto. E disse Hashem para Avraham, e você, o meu pacto, você vai guardar, você e sua descendência depois de você, para todas as gerações. Vê porque que o Vá vem acrescentar, ou seja, eu faço o meu pacto, mas você também tem que cuidar. Como é que é isso? Fazendo o Brit Milá. Então Hashem fala, eu estou me unindo com vocês eternamente, vocês também devem manter essa tradição do Brit Milá para sempre. Esse é o meu pacto, vocês vão guardar entre mim e vocês, entre a descendência de vocês também, fazer o Brit Milá, cortar de todo macho, cortar o prepúcio. Ou seja, entre mim e vocês que estão agora e também os futuros a nascer, rimolo, ou seja, cortar, ler rimolo, igual falar solto, seria lá solto. Vocês vão cortar a carne do prepúcio de vocês, isso será um sinal de pacto entre mim e entre vocês. Un maltem é igual u maltem, de vão cortar. O nun, que parece a mais aqui, é yesod nofel, é uma raiz que cai, ou seja, tem palavras em hebraico que entram como raiz da palavra às vezes e às vezes não, como por exemplo nun em nosher, em nosé, a mesma coisa un maltem, un satem, ou seja, não sempre quando eu falo de carregar eu vou usar a letra nun. Por exemplo, sa, carregar, né? Não usou a letra nun, mas tem vezes que sim. A mesma coisa também nosher, morder. Mas imol é linguagem de ipael, de reflexivo, né? Será feito, será consumido, será cortado. Então, ul maltem seria, vocês vão cortar e não será cortado. E com 8 dias será cortado o prepúcio de todo macho para todas as gerações, aquele que nasceu na casa ou que foi adquirido com o dinheiro de um filho estranho, de uma outra pessoa que não é da tua descendência. Ou seja, se você tem uma escrava que ela deu à luz a uma criança, também tem que fazer o Brit Milá. E também se você comprou alguém como escravo, também tinha que ter o Brit Milá. Rimolo, cortar, será cortado o que nasceu na tua casa, ou aquilo que se adquiriu, e será um pacto na carne de vocês, um pacto eterno, Brit Olam. Aqui fala isso novamente e não cita a ideia dos 8 dias, para te ensinar que tem vezes que aquele que nasce na casa é cortado depois de 8 dias. Essa situação seria, por exemplo, se o Brit Milá caísse no Shabat, então nesse caso não empurra o Shabat. A gente sabe que quando nasce de parto normal, um judeu em geral sim empurra o Shabat, se faz o Brit Milá mesmo no Shabat, mas nesse caso do escravo, se fosse para fazer no Shabat, faria depois. Tem uma outra versão aqui que coloca Leihad, que é no primeiro dia, não no 8º dia, uma outra situação específica que seria, não precisaria esperar para o 8º dia para fazer o Brit Milá no caso do escravo. Ve'arel Zahar, aquela pessoa que é arela, que está coberta com prepúcio, que não fez o Brit Milá, sua alma será banida do seu povo porque ela está cancelando o meu pacto. Arel Zahar daqui a gente aprende que onde é esse corte, essa milá, é no local onde tem a diferença entre o macho e a fêmea. A Sheloimol, que não vai fazer o Brit Milá, do momento que ele chega à idade de castigo, então ele será banido. Mas o pai não tem pena de caret de ser banido, mas tem uma proibição de estar transgredindo o AC, a mitzvativa de fazer o Brit Milá no filho. O que seria a punição de caret? Ou seja, que ele fica estéril, sem filhos e falece antes do tempo. E disse Hashem para Avraham, Sarai, tua esposa, não chame mais o nome dela de Sarai, o nome dela agora é Sará. Porque Sarai dá a entender Sarai li, para mim, só um poder, um controle só para mim, não para os outros. Agora vai ser Sará, que quer dizer uma ideia de domínio geral. Sará alakol, vai ser ministra sobre tudo. E eu vou abençoar ela, eu vou dar dela também filho, eu vou abençoar ela, vai ser para povos, reis de povos vão sair dela.
O Berachti eu estava abençoar. Qual é a Berachá? Que ela voltou para sua juventude, como está escrito. Ela voltou a ter menstruação depois que ela já não tinha mais isso. O Berachti, eu vou abençoar ela também, que ela vai poder amamentar quando ela precisou. Isso na festa do Yitzhak. Tinham várias pessoas zombando e falando que Yitzhak, na verdade, foi pego na rua e que eles estão falando que é filho, mas não é filho. E as pessoas trouxeram os seus próprios filhos e não trouxeram a ama de leite, que era comum ter, e a Sará amamentou todos. Como está escrito, Reini Kabarim Sará, assim está explicado no Midrash também. E Abraham caiu sobre a sua face e se alegrou e riu de tanta alegria e falou no seu coração, alguém de 100 anos vai ter um filho e Sará de 90 anos vai dar à luz? Abraham caiu sobre a sua face e riu. A tradução do Onkelos sobre a palavra Vaitzhak é linguagem de alegria, Vachadi. Quando a gente vai ver lá na frente que Sará riu, é a linguagem de risada, de mahor. Ou seja, Abraham acreditou e riu, Sará não acreditou e zombou. Obviamente que não é exatamente no sentido mais literal, mas de uma certa maneira ela ficou muito espantada sobre aquilo. Por isso que a Baruch Hu questionou e reclamou de Sará e não de Abraham. Haleven tem várias perguntas que elas não estão esperando uma resposta. É uma pergunta retórica, pergunta para ficar. Não é, será que vai? Quer dizer, vai. Ele estava acreditando, só que ele está, uau, como pode ser? Então, será que aconteceu alguma bondade dessa para outra pessoa? Ou seja, Kadosh Baruch Hu está fazendo uma coisa maravilhosa para mim. Será que isso já aconteceu alguma vez? Não é uma pergunta de dúvida, sim uma pergunta afirmando. E Sará, com 90 anos, será que ela vai conseguir dar à luz? Bom, aí você questiona, a gente estudou que nas primeiras gerações as pessoas tinham filho com 500 anos, mas na época de Abraham já tinha diminuído, já tinha vindo uma fraqueza para o mundo. A gente pode ver que das 10 gerações de Noah até Abraham, eles tinham filho com 60 anos, com 70 anos, já mudou essa situação. E disse Abraham para Hashem, tomara que Ismael viva perante você, ou seja, tomara que Ismael seguir o bom caminho, já é muito bom para mim, eu já não mereço receber tanta brahá de ganhar o Yitzhak também. Relefanecha, ou seja, vai seguir temendo a você, vai servir a você. Disse Hashem, mas Sará, tua esposa, vai te dar sim a luz a um filho, você vai chamar o seu nome de Yitzhak, eu vou fazer o meu pacto com ele, com um pacto eterno para a descendência que vem depois dele, ou seja, justamente de Yitzhak e justamente em Yaakov, como a gente vê em outro lugar. Aval, porém, no sentido de falar, de fato vai acontecer, dando veracidade, igual a Vala Shemim Anachno, você vai chamar o nome de Yitzhak, por que Yitzhak? Pela alegria, pelo tzchok. Outra explicação, por que Yitzhak? Porque você tem os 10 testes, que é o Yud, de Yitzhak é 10, Tzad, que é 90 anos que Sará tinha, e 8 é 8 dias que ele foi feito o Brit Milá, a primeira criança, a primeira pessoa que fez Brit Milá com 8 dias foi Yitzhak, e Kuf é 100 anos de Abraham. Por que fala eu vou fazer um pacto com ele? Já está escrito que, olha, meu pacto com você e com a tua descendência, então Yitzhak é a descendência de Abraham. Porque você podia pensar que o Ismael ou os outros filhos de Keturá, que Hagar teve depois, estão nessa história? Não. É com ele e não com os outros. Além disso, por que fala novamente, vou fazer meu pacto com Yitzhak? Já fala, vou fazer com ele, porque vim te ensinar que ele era sagrado já da barriga, já estava reservado para essa mitzvah. Outra explicação, falou Rabi Abba, aqui a gente faz uma dedução, Kalva Homer, uma dedução lógica. Kal quer dizer leve, Homer quer dizer mais severo. Ou seja, se até o filho da escrava já deu brahá para frutificar e tal, que era Ismael, muito mais o caso de Yitzhak, que era filho da patroa, filho da Sará. Et Briti, a mitzvah do Brit Milá vai estar entregue para a descendência de Yitzhak, ou seja, a mitzvah de Deus está exatamente mais forte na descendência de Yitzhak. E para Ismael, diz Hashem, eu te escutei, eu vou abençoar ele, vou frutificar, vou aumentar ele muito, ele vai ter 12 líderes e vou fazer dele um grande povo. A palavra Nesiim também pode ser interpretado como nuvens. Cananim e Huluk vão se acabar com uma nuvem, vão sumir, então, como Nesiim e Ruach. E meu pacto vou fazer com Yitzhak, que Sará vai dar a luz para você nesse mesmo momento, no outro ano. Ele acabou de falar com ele, Deus subiu o modo de falar de Abraham. Uma linguagem bonita de falar em relação a Shekhinah, ou seja, os tzadikim, eles são a carruagem de Deus. Deus paira no tzadik porque eles são nulos para Hashem. E Abraham pegou Ismael, seu filho, e todas as pessoas que tinham nascido na sua casa e que ele tinha comprado como escravo, todo macho da casa de Abraham, e fez Brit Milá, cortou a carne do prepúcio deles na essência desse dia, como Hashem ordenou a eles. Como assim na essência do dia? No mesmo dia que ele foi ordenado, de dia e não de noite, e ele não ficou com medo nem dos goim, nem dos zombadores, ou os inimigos, ele falou, a gente não ia deixar ele fazer essa mitzvah, fez na essência do dia.
Vai amor é uma linguagem de efetuar, né? Que o Brit Milá você corta em alguém. E Avraham tinha 99 anos, Berrimolô, Bessalotô, quando ele cortou a carne do prepúcio. Berrimolô, de novo, quando ele fez ser cortado em si mesmo. Berribaram, Avraham pegou o saquim, a faca e cortou o seu prepúcio. Ele estava com dificuldade, estava com medo, porque ele estava velho. Kadosh Baruch Hu mandou a sua mão, um modo de falar, e segurou junto com ele, quando está escrito Vecharot e Imoberit, e cortou de fazer o pacto, mas também cortou no sentido de cortar o Brit Milá. Não está escrito para ele, sim, com ele Hashem cortou junto. Ishmael, seu filho, tinha 13 anos, Berrimolô, et Bessalotô, quando ele cortou a carne do seu prepúcio. Em Avraham não está escrito et, porque não faltava somente cortar a carne, porque já tinha desgastado através da relação. Já Ishmael, que era jovem, precisou cortar realmente o prepúcio e também fazer apriar aquela membrana mais sensível, por isso dito et, que tinha mais coisa. Interessante que na melodia, quando fala em Avraham, que ele cortou, está escrito Berrimolô Bessarolatô, a gente lê de uma vez, quando cortou a carne do prepúcio. Já a melodia da palavra, quando fala do Ishmael, Berrimolô é cantado, separado aqui, que teve que cortar mais, demorou mais. Na essência desse dia foi feito o Brit Milá, foi cortado o prepúcio de Avraham e Ishmael, seu filho. Ou seja, quando ele tinha exatamente 99 anos, Ishmael tinha 13 anos, eles fizeram o Brit Milá. E todas as pessoas que tinham nascido na casa, que tinham adquiridos de outro filho de outra pessoa, foram também feitos o Brit Milá junto com Avraham no mesmo dia. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e para quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.